Valadares Gontijo. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e agora, claro, estão por dentro dos principais lançamentos que estão movimentando o mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Essa semana foi boa, hein, Léo? Semana boa, agitada, fechamento do mês de outubro. No último dia, por exemplo, foram 5 vendas. Nós assinamos ali apartamento pronto, assinamos apartamento ali na região do Jardim Aurélio, no Reserva Perfeita, assinamos também um City Galeria também, que é da MRV & Co aqui, a Sense do grupo da MRV & Co, ali na região do Galeria. Nós assinamos também um Werther Cambuí, no miolo do Cambuí, é um apartamento ali de altíssimo padrão. Assinamos também um Rise no Parque Prado, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste da cidade de Campinas. E já começamos o mês a todo vapor, já assinando contratos também e com o lançamento nesse sábado. Tá vendo? Então fiquem ligados nas principais novidades do mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, no Circuito Imobiliário, também na nossa versão TV, na Band TV Campinas e pelas plataformas digitais. Semana que vem estaremos de volta, hein, Léo? Com certeza. Agradeço a todos pela excelente audiência e até a próxima semana. Os trabalhos técnicos foram deles. Câmera aberta, olha o time aí. Olha, o Leandro Lopes saiu correndo, nosso DJ. Acho que já foi dormir, viu? Porque vira a noite e tal. Enfim, já foi descansar. Edson Freitas, muito obrigado na mesa. Lucas Pessoa nas imagens também, grande abraço, muito obrigado. E o Pedro, ele sim, direto de Hollywood, Las Vegas, está aquele aqui. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 da manhã, com mais uma edição do Circuito Imobiliário. E vamos esperar por vocês. Até lá, tchau. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Começou uma nova edição do Feirão Serasa Limpa Nome. A ação acontece para ajudar quem quer negociar as dívidas. Esta edição vai até o dia 30 de novembro. O evento reúne mais de 1.600 empresas e oferece atendimento gratuito em mais de 7.000 agências dos Correios no país. É importante lembrar que Campinas tem 482 mil pessoas com contas atrasadas, de acordo com a Serasa. As dívidas na cidade somam mais de 3 bilhões de reais. Na região metropolitana, mais de 1 milhão de moradores estão negativados, com débitos que passam de 8 bilhões de reais. No feirão, há ofertas de negociação em vários setores, como bancos, lojas, telefonia, financeira e serviços básicos. Já os descontos podem chegar a 99% e é possível parcelar as dívidas a partir de R$ 9,90, dependendo da empresa. As negociações podem ser feitas presencialmente ou nos Correios ou também online pelo site www.serasalimpaNome.com.br ou pelo aplicativo da Serasa. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui.
e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 da manhã, 36 minutos. Muito bom dia, excelente sexta-feira para você que até agora ficou com o Circuito Imobiliário. De volta amanhã na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, às 10 da manhã e com edição inédita na próxima sexta, depois do Jornal Gente. Neste dia 7 de novembro de 2025, eu, Heitor Fredo, convido você a ficar por dentro do que é notícia na região metropolitana de Campinas, no Brasil e no mundo, com repórteres espalhados por todos os cantos, até às 11h30 da manhã, quando Carlos Henrique traz o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista. A programação da Rádio Bandeirantes você acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais como o portal bandmulti.com.br, o aplicativo Band Play e o nosso canal do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Equipe técnica postos nesta manhã de sexta-feira com o Edson Freitas na mesa de som, com o Lucas Pessoa hoje conosco na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Manhã Bandeirantes, naquele pique de sexta-feira, hoje uma edição mais curta, mas com muitos assuntos para nós tratarmos. E eu começo sempre trazendo a orientação para você que está pelas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, você que nos dá carona pelo FM 85.7 e também pode colaborar com a sua informação pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Neste momento, pelo corredor Dom Pedro I, registro de aumento no tráfego do trecho entre o Anel Viário Magalhães Teixeira e a própria rodovia Dom Pedro I. Tráfego mais carregado para o motorista que chega a Campinas após deixar a rodovia Anhanguera ou a rodovia dos Bandeirantes. Na SP-332, a Zeferino Vaz, movimento intenso no trecho entre Paulínia e Campinas, principalmente nos trevos do Laranjão e de Barão Geraldo. Não há acidentes registrados nesta manhã, felizmente, no corredor Dom Pedro I. Na rodovia Anhanguera, sistema Anhanguera Bandeirantes, com trânsito melhor agora, já passado o horário de pico, mas ainda assim com trechos registrando lentidão. Você que segue sentido São Paulo pela rodovia Anhanguera vai enfrentar um para e anda entre Sumaré e Campinas do quilômetro 114 ao quilômetro 109. Tem ainda lentidão em outros pontos, passando por Jundiaí do quilômetro 64 até o 60, isso no sentido capital. Tá carregada mesmo a Anhanguera, mais do que o normal. E do quilômetro 12 ao quilômetro 11, já no finalzinho da Anhanguera, chegando à cidade de São Paulo. Melhor opção nesta manhã para o motorista é seguir pela rodovia dos Bandeirantes. Mas isso não significa que seja aquela opção 100% sem problemas. A rodovia dos Bandeirantes tem um trecho em obras também no sentido capital, do quilômetro 54 até o quilômetro 52, também passando por Jundiaí. E o trecho de maior lentidão é na chegada à capital paulista em função do congestionamento na marginal do Rio Tietê. No sentido contrário, para quem segue para Campinas, trânsito bom. Sentido capital, carregado. Sentido interior, fluindo sem problemas tanto na rodovia Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes. Sexta-feira, neste momento, sem chuva na região metropolitana, mas com previsão de precipitação ainda hoje. E com o final de semana que promete ser chuvoso.
Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam agora 25 graus, num dia em que a mínima foi de 15 e que a máxima pode chegar perto dos 30. Haja saúde para aguentar essa amplitude térmica. Nath Luquezzi, muito bom dia para você. Aqui no Manhã Bandeirantes, você traz a informação para quem está nos acompanhando sobre a previsão desta sexta-feira e um fim de semana com promessa de mais chuva. Bom dia, Nath. Pois é, bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Inclusive, a Defesa Civil emitiu um alerta com a possibilidade de chuvas fortes, acompanhadas de raios, ventos intensos e granizo isolado hoje e amanhã. Hoje estamos sob a ação de uma pré-frontal, que eu contei para vocês, por isso, máximas altas. A pré-frontal é um ar quente que vem sendo empurrada por uma frente fria. A frente fria chega amanhã. A mudança ainda vai se formar também por conta de um ciclone extratropical em alto mar associado a essa frente fria. O ciclone continua em alto mar, mas alcança o sudeste amanhã e a atenção voltada para amanhã são com os ventos. Inclusive temos alerta da Defesa Civil para ventos que podem chegar aos 100 km por hora. A chuva deve voltar bastante forte amanhã. Hoje máxima de 31 graus. Amanhã as temperaturas caem, chegam a 25 graus de máximo. Domingo não tem previsão de chuvas, já que o ciclone fica aí, vai embora, mas a frente fria já começa a se distanciar e chega uma nova na segunda-feira. É claro que durante ali a próxima semana eu vou atualizando vocês, mas a Defesa Civil recomenda que entre hoje e amanhã a população evite áreas sujeitas a alagamentos, não se abrigue sob árvores durante tempestade e respeite aí os alertas exibidos nos painéis digitais e nas placas de sinalização espalhadas pela cidade. Um apartamento pegou fogo na manhã de hoje em Campinas, no Jardim das Bandeiras. 2 vítimas precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Havia o risco de intoxicação provocado pela fumaça e 4 pessoas foram atendidas pelo SAMU. O fogo foi extinto, mas o prédio está interditado por enquanto. A Defesa Civil acionada para verificar a situação do local e se essa fumaça também provocou algum mal a outra pessoa no prédio ou até mesmo problemas estruturais. 4 vítimas que inalaram fumaça deram entrada na rede Mário Gatti. Nenhuma delas, felizmente, sofreu queimadura. Elas foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento do São José, onde receberam atendimento e agora permanecem em observação. São 10h42, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes destaca a COP30, evento que discute as mudanças climáticas no Brasil e com um painel que vai acontecer sobre um tema tão importante quanto o combate ao desmatamento: a desinformação. O quanto as notícias falsas, as teorias conspiratórias sobre o meio ambiente também atrapalham nesse diálogo. Um rápido intervalo, na volta a esses e outros assuntos para você aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Seguimos com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Grupo Bandeirantes na cobertura especial da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que acontece até o próximo dia 21 de novembro em Belém do Pará.
A cada ano, um país recebe o encontro que tem como principal objetivo, principal missão, buscar formas de implementar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. E dessa vez, claro, a agenda passa não apenas pelas ações no meio ambiente, mas também pela comunicação. Isso porque a integridade da informação sobre a mudança do clima faz parte da agenda de ação, que convoca diversos atores sociais a se engajar na questão climática. Sobre esse assunto, o nosso Manhã Bandeirantes conversa neste momento com a Nina Santos, secretária adjunta da Secretaria de Políticas Digitais da SECOM, da Presidência da República, no Governo Federal do Brasil. Secretária, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Prazer é todo meu. Bom dia a todas e todos. Qual a importância de se falar sobre o combate à fake news num tema que a gente sabe que precisa ser debatido com a seriedade e ouvindo os especialistas? A COP30 também vai se debruçar sobre o risco de informações falsas desencontradas sobre um tema tão sensível quanto a mudança climática? Vai sim. Pela primeira vez, a gente tem aí a integridade da informação como um dos temas da agenda de ação da COP, e isso é fruto de uma percepção e de um refinamento, digamos assim, da análise do fenômeno da desinformação, que tem se mostrado cada vez mais concreto. O que a gente tem visto é que a desinformação ela causa efeitos muito concretos na vida das pessoas. Não se trata apenas de um fenômeno de comunicação, não se trata apenas de um fenômeno digital, se trata de um fenômeno comunicacional, sim, que acontece na troca de informação e de desinformação, mas que traz resultados concretos na vida das pessoas, traz resultados concretos em como as pessoas tomam as suas decisões, onde as pessoas buscam ajuda e também se as pessoas se engajam ou não se engajam na busca por um mundo mais sustentável, por ações que nos ajudem na transição climática e energética que a gente precisa fazer. Então, essa COP, a COP30 que acontece em Belém, ela marca aí uma mudança na visão da transição climática, entendendo que a informação de qualidade é um pilar essencial para a gente conseguir construir um mundo mais sustentável e mais respeitoso ao nosso meio ambiente. E qual o papel do Brasil nesse trabalho da integridade da informação? O Brasil é visto lá fora como um país que ajuda a combater as fake news, secretária? Com certeza. O Brasil tem sido visto como um farol, como um dos grandes líderes mundiais no tema da integridade da informação, que é um tema razoavelmente recente, né? Ainda é muito mais comum se falar em combate à desinformação, combate à fake news. Mas nos últimos anos, sobretudo a partir de 2023, a ideia de construir um ambiente informacional onde a gente tem integridade da informação tem ganhado espaço. Por quê? Porque ele é uma visão mais ampla desse fenômeno. A gente precisa, sim, combater a desinformação, mas a gente precisa também ter educação midiática, a gente precisa também ter regulação de redes, a gente precisa também valorizar o jornalismo de qualidade. Então, para a gente ter um ambiente saudável, a gente precisa de várias frentes de ações, entre elas à frente de combate à desinformação. E o Brasil foi um dos primeiros países que abraçou esse tema, que abraçou essa perspectiva de olhar para o mundo digital e virou uma liderança nesse assunto. O Brasil trouxe esse tema para o centro do G20, quando presidiu o G20, trouxe esse tema para o GT de Economia Digital. O Brasil também trouxe esse tema para os BRICS, para o Mercosul e agora também para a COP30. Portanto, o Brasil tem, evidentemente, junto com outros países, mas tem ocupado um espaço de liderança na construção da agenda da integridade da informação e também, mais diretamente, no combate à desinformação, especialmente aquela desinformação que diz respeito a políticas públicas e ao acesso a direitos. Agora, a gente sabe que durante a pandemia o cenário foi diferente. O Brasil foi visto no mundo como um país que estava com a divulgação, até por parte do então presidente da República, sobre o uso de medicamento que não havia comprovação científica no combate à Covid-19, desinformação sobre a vacina. Deu tempo do Brasil tirar essa imagem que na pandemia
a gente ficou lá fora, secretária? Olha, é um trabalho em construção, mas a posição do governo brasileiro, ela mudou substancialmente, né? O governo brasileiro hoje, ele toma decisões com base em evidências científicas, isso em todas as áreas, seja na área de saúde, onde a gente trabalha fortemente contra a desinformação sobre vacinas, seja na área ambiental, onde a gente vê o negacionismo climático como uma ameaça grande à possibilidade da gente fazer uma transição energética e garantir justiça climática, seja na área das políticas sociais, onde a gente vê que a desinformação tem levado a muitas fraudes e golpes, as pessoas tentam acessar políticas sociais como Bolsa Família, por exemplo, e acabam caindo em fraudes e golpes. Portanto, a desinformação, ela não é apenas uma informação errada, inocente, que alguém desavisadamente passa adiante. Muitas vezes, ela é parte de uma estratégia econômica, de uma estratégia política, que envolve, inclusive, a aplicação de fraudes e golpes nas pessoas que estão mais susceptíveis na nossa sociedade. Portanto, o governo brasileiro, ele tem, sim, se consolidado tanto internamente quanto externamente no mundo como um governo que está comprometido com a luta pela informação de qualidade. Nós estamos conversando com Nina Santos, secretária adjunta da Secretaria de Políticas Digitais da SECOM da Presidência da República, sobre o mutirão da COP30, que pela primeira vez passa a integrar com a integridade da informação o objetivo da agenda de ação. Ou seja, desmistificar algumas das fake news, notícias falsas que acabam atrapalhando o debate sobre um tema tão importante quanto a mudança climática, foco principal da COP30 que acontece em Belém do Pará. Até para a gente ficar esperto, até para quem está nos acompanhando agora saber filtrar aquilo que recebe, secretária, quais são as notícias falsas, as desinformações, as fake news mais comuns e que mais atrapalham o debate sobre mudanças climáticas atualmente? Olha, a gente tem bastante desinformação que questiona o consenso científico sobre as mudanças climáticas, que tenta dizer que esse não é um problema real, que é um problema que vem sendo inventado por determinados grupos da sociedade. Há até argumentos religiosos, né, que são usados para questionar essa questão da mudança climática, mas a gente sabe que cada vez mais as evidências científicas são mais claras e mais uníssonas em mostrar que a questão climática ela é extremamente grave na nossa sociedade. Há também muita desinformação sobre a questão energética, as diferentes formas de gerar energia, os impactos, sobretudo, dos combustíveis fósseis na nossa sociedade. Portanto, há uma disputa narrativa muito grande em torno da transição energética, que algumas vezes descamba também para a desinformação. E especificamente sobre a COP, eu acho que vale a pena pedir para as pessoas redobrarem a atenção nas informações que estão circulando sobre a COP, sobre a cidade de Belém, porque há, sobretudo com a inteligência artificial, muita reutilização de imagens que são tiradas de contexto e que são divulgadas como sendo imagens que estão acontecendo durante a COP30 em Belém. Portanto, a gente pede, né, que as pessoas estejam atentas, que sempre chequem a informação que recebem e, claro, num contexto onde a gente está vivendo um evento internacional de grande porte, com grandes lideranças mundiais, ficar ainda mais atento antes de acreditar numa determinada informação e, sobretudo, de repassar essa informação adiante. Acho que esse é um desafio de todas nós e de todos nós, ainda que a responsabilidade sobre a informação de qualidade não seja uma responsabilidade individual. A gente tem responsabilidade das plataformas digitais, a gente de quem faz publicidade no mundo digital, a gente tem responsabilidade de governos, de empresas, mas nós, cada um de nós, pode também fazer a sua parte para ajudar que esse ecossistema informacional funcione de maneira cada vez mais saudável. A integridade da informação sobre a mudança do clima integra a programação de dias temáticos da COP30 nos dias 12 e 13 de novembro, portanto, quarta e quinta-feira da próxima semana. Painéis e debates vão ocorrer na Zona Azul e Zona Verde da conferência para reunir especialistas, governos, a sociedade civil para consolidar estratégias de combate à desinformação.
fortalecer a implementação das políticas de integridade de informação, isso em escala global. A gente consegue acompanhar esses debates pela internet? É um canal que a gente consiga, na quarta, quinta-feira, saber um pouco mais sobre essa proposta do Brasil para o mundo no combate à desinformação, secretária? Olha, os eventos, nem todos os eventos, né, lá na COP30 serão transmitidos online, então eles acabarão ficando mais restritos a quem de fato estiver, né, em Belém. Haverá, é claro, alguns eventos que serão transmitidos, tanto nos canais oficiais da COP, quanto nos canais de organizações da sociedade civil. Acho que é importante explicar para as pessoas que os eventos sobre integridade da informação, eles envolverão, digamos assim, 3 grupos diferentes de atores, né? A gente tem os atores internacionais, o Brasil lidera, junto com ONU e Unesco, a iniciativa global pela integridade da informação e mudança do clima. Essa, como o próprio nome diz, é uma iniciativa global sobre esse assunto, que tem um fundo próprio de financiamento sediado na Unesco, e a gente vai ter eventos que são parte dessa grande iniciativa global, que o Brasil faz parte e que já tem mais de 12 países que são também membros dessa iniciativa. A gente tem também o Comitê Gestor Brasileiro da iniciativa, então aí a gente passa já para o âmbito nacional. No âmbito nacional, nós temos a SECOM, junto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Relações Exteriores, como coordenadores desse comitê nacional dessa iniciativa, e esses órgãos também estarão representados na COP, liderando alguns dos eventos que acontecerão lá. E a gente tem uma terceira instância, que é o capítulo brasileiro da iniciativa, que é uma rede de organizações da sociedade civil, que já tem mais de 130 organizações, que tem se mobilizado para produzir pesquisas, evidências, documentos, recomendações para tanto as plataformas, quanto governos, quanto organizações internacionais e também atores do mercado publicitário atuarem sobre o tema da integridade da informação. Então, são um pouco esses 3 grupos de atores que estarão mobilizados na COP para falar de temas como a valorização do jornalismo ambiental, a necessidade de uma publicidade responsável e que não permita ações como as de greenwashing, a necessidade de regulação que toque na questão da informação de qualidade sobre a questão ambiental, entre vários outros temas que estarão também em pauta. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Nina Santos, secretária adjunta da Secretaria de Políticas Digitais da SECOM, da Presidência da República no Governo Federal. Secretária, muito obrigada pela sua atenção com o nosso ouvinte. Excelente semana, ótimas apresentações na COP30 e espaço sempre aberto aqui no Grupo Bandeirantes para falarmos sobre um assunto tão importante quanto o combate à desinformação. Eu é que agradeço. Um abraço a todas e todos. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes.
11 horas da manhã, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Obrigado a você que está conosco nesta sexta-feira, hoje dia 7 de novembro de 2025. E tá chegando a hora de um momento aguardado pelos estudantes no Brasil, o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. São 2 finais de semana para as provas do Enem, o primeiro já no domingo. E atenção, tem esquema especial com o transporte público da cidade. Ônibus extra para não ter aquela desculpa de chegar atrasado e falar: o busão não passou no ponto no horário, Nath Luquezzi. Virar meme, hein? Então, não vai virar meme ninguém, né? Não. A INDEC determinou, então, que os operadores adotem uma frota reserva neste e no próximo domingo, respectivamente 9 e 16 de novembro. As provas ocorrem à 1h30 da tarde nos 2 dias, mas o término tem horário diferente. Então, no primeiro domingo agora, às 7 da noite e às 6h30 da tarde, no dia 16 de novembro. Os portões abrem ao meio-dia e fecham a 1h da tarde. 5 terminais urbanos vão contar com frotas reservas para atender ao fluxo de ida aos locais de prova. Serão 2 ônibus extras nos terminais Barão Geraldo e Ouro Verde e um veículo adicional aos terminais Campo Grande e Mercado 1 no período das 11 horas até 12h30. E para atender ao fluxo de retorno dos usuários, 7 ônibus poderão ser acionados para atender o terminal central entre 3 da tarde e 7h30 da noite. Os ônibus entram em operação a partir da avaliação da demanda de usuários, realizados pelos agentes da mobilidade urbana que atuam na fiscalização do transporte. Planeje, então, a sua partida. Para consultar as linhas de ônibus, itinerários, horários de partida, você pode acessar o endereço portal.indec.com.br/consulta-linha, portal.indec.com.br/consulta-linha, ou também você pode ir pelos aplicativos Citamove, Movit, Kim ou Bus2, que informam onde embarcar, desembarcar e que ônibus municipais utilizar. 11 horas da manhã, 2 minutos. Um recado para você que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. O Plano Vital do Saúde Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, o Plano Vital do Saúde Beneficência garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como por exemplo na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial. O Plano Vital do Saúde Beneficência é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Isso tudo por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Quer conhecer mais sobre o Plano Vital do Saúde Beneficência? Então entre em contato agora mesmo pelo telefone DDD 19 3500 1500 3500 1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Nós contamos ontem para você que a Polícia Civil, num trabalho do 9º Distrito Policial aqui da cidade de Campinas, encontrou um endereço onde estavam armazenados mais de 10 mil vasilhames, garrafas vazias de bebidas alcoólicas das mais variadas marcas, principalmente garrafas de uísque. E nós dizíamos, delegado à frente dessa investigação, Dr. Sandro Jonasson, não vai parar por aí. Ele vai continuar nessa investigação. E continuou. Uma fábrica agora de bebidas foi fechada em Campinas. Descoberta na continuidade dessa etapa da operação, a repórter Graziele Geronde foi acompanhar de perto essa investigação, conversou novamente com o Dr. Sandro Jonasson e traz o volume daquilo que foi apreendido e a investigação a seguir. Saber o que tem dentro de cada uma das garrafas. Graziele. Uma grande quantidade de bebidas adulteradas foi localizada em uma fábrica no Jardim Palmeiras, na região do Campo Belo, em Campinas.
No local também foram encontrados produtos químicos, essências e até rótulos e embalagens. Esta é a terceira fase da operação Hangover, que em português significa ressaca. Era praticamente uma linha de produção. Então nós tínhamos aí desde insumos químicos, repito, não sabemos ainda se metanol, mas existe essa possibilidade, passando por vasilhames que eram adquiridos, passando por rótulos que eram confeccionados em gráficas clandestinas, passando por maquinário para envase, até a distribuição final. 2 homens, um de 34 e outro de 21 anos, foram presos em flagrante. Os produtos localizados vão passar por perícia para avaliar se tem metanol na composição. Segundo o delegado, o cheiro de álcool no local era bem forte. As operações contra a fabricação de bebidas falsificadas devem continuar sendo realizadas pela Polícia Civil. O próximo passo é localizar os compradores desses produtos. Esses comerciantes inescrupulosos, irresponsáveis, venais, tão criminosos quanto as pessoas que hoje estão sendo presas, serão alcançados pela Polícia Civil por equipes aqui do 9º DP. Logo, logo nós iremos visitá-los. Esse é o Dr. Sandro Jonasson, delegado do 9º Distrito Policial de Campinas, falando sobre essa investigação. Às 11h06, eu trago para você agora também a reportagem sobre a cidade de Sorocaba, que ontem foi pega de surpresa com o afastamento do prefeito reeleito com um recorde de votação de um nome hoje conhecido nacionalmente pelas redes sociais, pelo trabalho que faz no TikTok, pela forma como vende os projetos da prefeitura. Estou falando de Rodrigo Manga, prefeito eleito pelo Republicanos, afastado do cargo por 180 dias, a pedido da Polícia Federal. O repórter Edilson Júnior preparou um material para você entender o que está sendo investigado, quem são as pessoas presas e quais as ligações que elas têm com o prefeito Rodrigo Manga e o que acontece a partir de agora politicamente em Sorocaba e, podemos dizer também com observação de boa parte do Brasil, nesse caso de repercussão aqui no Manhã Bandeirantes. As equipes da Polícia Federal foram mobilizadas nas primeiras horas do dia para cumprir os mandados expedidos pela Justiça. As diligências fazem parte da segunda fase da Operação Copia e Cola, que investiga a suspeita de irregularidades em contratos feitos pela Prefeitura de Sorocaba com organizações sociais. O prefeito Rodrigo Manga, do Republicanos, é um dos alvos da operação. A Justiça acolheu o pedido da Polícia Federal e determinou o afastamento de Manga do cargo por 180 dias. Esse período pode ser prorrogado ou revogado. A medida cautelar tem o objetivo de impedir interferências na investigação criminal, como obstrução de provas ou continuidade de infrações. Durante o período em que permanecer afastado, Rodrigo Manga não poderá entrar na sede da prefeitura, nem manter contato com servidores municipais. Com o cumprimento da decisão da Justiça, o vice Fernando Martins Neto, do PSD, assumiu o cargo de prefeito de Sorocaba. 2 pessoas foram presas: o empresário Marco Motti, amigo do prefeito, e o pastor Josivaldo Batista de Souza, cunhado de Rodrigo Manga. Na casa deles, os policiais apreenderam cofres contendo dinheiro, documentos, além de uma grande quantidade de canetas, relógios e joias. E na Câmara de Sorocaba, o presidente do Legislativo leu a decisão judicial que afastou o prefeito por 6 meses. O Código de Processo Penal decretar medidas cautelares diversas da prisão contra o investigado Rodrigo Manganhato. Assinamos a cautelar, fui informado dos procedimentos, publicizei a cautelar, tornei pública aqui na casa, né, como deve ser, e soube que já havia sido comunicado também ao vice-prefeito para que assumisse. Rodrigo Manga, que estava cumprindo a agenda em Brasília, se pronunciou pelas redes sociais. Pessoal, acredite se quiser, me afastaram do cargo de prefeito. Eu aqui em Brasília, ontem eu fui em frente ao Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o exército na rua, rodei o Congresso, os deputados me receberam super bem, falando: Manga, cuidado, está aparecendo muito, estão tentando aí, o que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles, e você tem sido uma ameaça. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vou desistir de Sorocaba, não vou desistir do Brasil. Isso que eles estão tentando fazer vai fazer o nosso nome soprar ainda mais.
Eu vou verificar tudo o que aconteceu, vou estar informando vocês. Com o afastamento de Manga, parlamentares da oposição se mobilizam para tentar aprovar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os contratos da prefeitura com a organização social. Porque nós queremos apurar não só os contratos das UPAs, mas também tem indício de superfaturamento na compra dos medicamentos, por isso que não tem remédio nos pós-saúde, que a CPI nos dá instrumentos, por exemplo, para poder chamar pessoas para depor, chamar agentes políticos para depor, empresários. Então a CPI ela é muito mais forte do que a ação de um parlamentar, por isso que ela é muito importante que aconteça. 11h10 e o prefeito Rodrigo Manga voltou a se manifestar através das próprias redes sociais. Não deu entrevista a ninguém, não convocou coletiva, está usando as páginas que são conhecidas no Brasil todo já para tentar acalmar o próprio eleitor ou simpatizante que o segue nas redes sociais. Você vai ouvir agora comigo, e para quem está conosco no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, vai ver com imagens também o vídeo publicado. A trilha sonora é do vídeo original, não é trilha aqui do programa, mas você vai sentir um pouco o tom com que Rodrigo Manga está lidando com a situação ao transmitir para o seu eleitor, para o seu simpatizante, o que acontece em Sorocaba. Recebi a notícia de que estou sendo afastado por 180 dias do cargo de prefeito de Sorocaba, por causa de uma investigação de 2021 de uma empresa que, desde que tudo foi descoberto, nunca mais prestou serviço para a prefeitura. De lá para cá, Sorocaba virou referência nacional. Fui reeleito com mais de 74% dos votos no primeiro turno. A nossa cidade se tornou um exemplo de gestão, geração de empregos e inovação. E tem o PIB que mais cresce em todo o Brasil. E sabe o que mais incomoda eles? É que a pessoa que fez tudo isso acontecer é hoje um dos políticos que mais fala com a juventude. Essa nova geração que não aceita enrolação, que quer resultado e entende que o Brasil tem pressa. E é justamente quando eu venho para Brasília, que é onde eu preciso estar para fazer o Brasil andar, que eles tentam me parar. Parece coincidência, né? Mas não é. É o sistema mandando um recado. Não saia da linha, não mude o jogo. Mas o jogo está mudando. E essa mudança tem rosto, tem voz e tem energia. A geração Z está transformando a política em vários países, mostrando que quando os jovens participam, o jogo muda de verdade. Eu respeito a decisão judicial, confio na justiça e tenho certeza que isso será revertido o quanto antes. Mas nada disso muda o que já começou. Eles podem tentar atrasar o passo, mas não vão conseguir parar o movimento. Podem afastar um homem, mas não vão conseguir afastar um sentimento. Podem tentar calar uma voz, mas não calam uma geração. Eu vou deixar um recado aqui bem claro para vocês. Nós viemos para mudar e ninguém vai conseguir segurar o que já começou. O Brasil tem pressa e a gente vai fazer dele o melhor país do mundo para se viver. Parece lançamento de campanha eleitoral, né? Não parece um vídeo de alguém que está se defendendo de um afastamento da Polícia Federal por suspeita de corrupção e desvio de verba da saúde numa cidade importante como Sorocaba. O nome do prefeito Rodrigo Manga, ele aparece nas pesquisas tanto estimuladas quanto espontâneas para a intenção de voto para governador. Tudo bem que de maneira bem tímida. Então, na espontânea, hoje o que vale é espontânea, que é aquele voto que a pessoa já tem definido na cabeça e que ela dificilmente vai mudar. Então, por exemplo, na pesquisa que foi divulgada no mês de outubro, no último dia 14 de outubro, do Instituto Paraná Pesquisas, o nome do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com 18,6% na espontânea. É o nome mais forte para uma reeleição até em primeiro turno. Rodrigo Manga é do mesmo partido de Tarcísio. Não seria candidato a governador se Tarcísio vier como candidato à reeleição. Mas ele aparece com 0,2%. À frente, por exemplo, de Gilberto Kassab. Praticamente com os mesmos números de Érica Hilton, deputada federal pelo PSOL. Lembrar de Rodrigo Manga numa pesquisa espontânea, para ele já é um feito político, estando numa cidade como Sorocaba, que não tem o peso que tem São Paulo, não tem o peso que tem Campinas e outros municípios aqui do estado. Agora, quando ele diz, eu estava em Brasília, que é onde eu preciso estar, posso dar um palpite? Rodrigo Manga, candidato a senador o ano que vem. A eleição de 2026 para Senado
vai ser a renovação de 2/3 da casa. São Paulo, da última vez com 2 candidatos, elegeu o Major Olímpio, que infelizmente faleceu durante a pandemia, e Mara Gabrilli, no PSDB. Rodrigo Manga vai tentar ser um segundo candidato ao Senado, uma vez que o plano original era ter Eduardo Bolsonaro, que acho pouco provável que consiga concorrer, sem lidar com as questões judiciais assim que desembarcar no Brasil. Então, Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, cada vez mais parece olhar para Brasília como seu futuro político e vai usar o que é uma investigação de desvio de dinheiro na saúde como um capítulo de perseguição política por ser a cara nova, segundo ele tenta vender, da política brasileira. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas me parece que político, mesmo acuado, ele consegue usar a seu favor e transformar a narrativa do jeito que lhe é mais interessante, pensando na eleição que está por vir. 11h16. Nath Luquezzi, me diga uma coisa, toda semana a Prefeitura de Campinas faz um levantamento, isso mesmo no período de estiagem, em relação à dengue, aos riscos dos bairros que têm maior índice de contaminação. Tem boletim novo nessa semana para os moradores de Campinas ficarem atentos aos locais mais precisos e necessários para que ações sejam feitas pelo poder público? Sim, inclusive temos ampliação pela Secretaria de Saúde de Campinas. Agora 21 áreas são ali, né, feitas as ações ali em 21 áreas. Essa lista faz parte da 44ª edição do Alerta Arbovirose de 2025. Além disso, foram atualizados os dados também sobre a cobertura vacinal contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O total chega a 51,8 mil doses aplicadas. Vamos às regiões, então, que tem esse reforço nas atividades. Região Leste, Parque dos Pomares, Jardim Miriam, Recanto dos Dourados e Vila 31 de Março. Já na região Noroeste, Jardim Lisa, Residencial Colina das Nascentes, Jardim Campos Elíseos e Jardim Novo Campos Elíseos. Já na região Norte, Jardim Eulina, Jardim Quarto Centenário e Bonfim. Na região Sudoeste, Jardim Aeroporto e Jardim Ouro Verde. Na região Sul, Jardim Fernanda 2 e Jardim Itaguaçu 1 e 2. Já na região Sul-Leste, São Bernardo, Fundação Casa Popular, Souzas, Imperial Parque e Jardim Conceição. A saúde ressalta que todas essas ações de controle da dengue são as mesmas para controlar as demais arboviroses. A definição dos bairros é realizada por uma equipe técnica da saúde que monitora semanalmente uma série de indicadores para identificar criteriosamente as áreas de maior risco. Quanto à imunização, a vacinação contra a dengue começou já em abril deste ano, do ano passado, de 2024, e até 31 de outubro deste ano foram aplicadas 51.841 doses. Há 10 mil pessoas com a segunda dose de esquema de imunização em atraso, enquanto a 2.800 precisam aguardar o término do intervalo de 3 meses para completar a caderneta. E aí fica a dúvida, né? Como receber essa dose? O imunizante já está disponível nos centros de saúde, não é necessário agendamento para receber. Basta você levar um documento de identidade com foto e a caderneta, caso tiver. Para maiores dúvidas sobre salas de vacinação, os horários, é só acessar vacina.campinas.sp.gov.br. 11h18. A Caixa Econômica Federal já iniciou o processo de adesão das revendas varejistas de gás liquefeito de petróleo, o GLP, a uma modalidade gratuita do programa Gás do Povo. O Gás do Povo é uma política pública do governo federal, coordenada pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Um programa para garantir a gratuidade na recarga do botijão de gás de 13 quilos para mais de 15 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único. Aqui no estado de São Paulo, mais de 1.800.000 famílias já são beneficiadas pelo programa Gás do Povo. Vamos entender um pouco mais sobre como funciona essa iniciativa? Nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, é o Renato Cabral, secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia do Governo Federal. Renato, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
Muito bom dia, Heitor. Prazer também aqui falar com você e com toda a audiência da Rádio Bandeirantes em São Paulo. Nesses primeiros dias de programa Gás do Povo, como é que foi a adesão por parte das famílias que mais precisam e também dos varejistas que podem revender e fazer parte dessa movimentação da economia também com o Gás do Povo, secretário? Em primeiro lugar, né, as famílias que vão se enquadrar no Auxílio Gás do Povo têm uma regra já publicada, então as famílias que se enquadrarem nessa regra estão aptas a fazer parte e ter acesso ao benefício. A regra é simples, basta ela ter um cadastro único regular junto à prefeitura da sua cidade, do seu município, e, além disso, a família que está cadastrada nesse CAD único tem que ter uma renda média mensal inferior a meio salário mínimo. Cumpriu essa regra, ela está apta a ter acesso ao benefício. Do lado das revendas, a gente tem hoje no Brasil cerca de 60 mil revendas autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo a funcionar no mercado. Então, essas revendas são o conjunto de postos de entrega possível de compor a política pública. Então, vai ser dado a esses 60 mil revendedores a oportunidade de voluntariamente se credenciar para poder fazer parte do Auxílio Gás do Povo, conectando com a família que for beneficiária, entregando o gás. Então, caso a revenda tenha interesse, ela vai poder se credenciar. E o processo de credenciamento começou agora no início deste mês. A gente está já há quase uma semana no processo de credenciamento e a ideia é que a gente alcance um grande número de revendas em todos os estados brasileiros. Qual que foi o motivo, bom dia, qual que foi o motivo do governo federal deixar de fazer esses repasses em dinheiro para agora entregar diretamente o gás ao beneficiário? Excelente pergunta. A gente identificou dois problemas e oportunidades de melhorar a eficiência da política pública. Então, o primeiro ponto era a questão da destinação dada a um recurso que, em tese, deveria atender a um objetivo de garantir àquela família o acesso ao gás de cozinha para cumprir uma funcionalidade básica da atividade dentro de uma casa, que é o cozimento. Então, a gente verificou que esse resultado não estava sendo alcançado. O recurso estava sendo usado para outras finalidades. Então, o primeiro ponto foi esse. E o segundo ponto foi a gente identificou oportunidades de melhorar as regras do programa para permitir atender a um número muito maior de pessoas. Antes, você tinha famílias que podiam ter um membro ou 10 membros. Todas elas tinham direito a um benefício a cada 2 meses. Só que uma família que, obviamente, tem 10 pessoas dentro da casa vai consumir o gás de uma maneira muito mais rápida do que aquela família que tem 2 pessoas. Então, era importante que a gente cadenciasse o acesso ao benefício ao número de integrantes da família. E essa mudança permitiu a gente expandir o público de 5,6 milhões de famílias para mais de 15 milhões de famílias. A gente praticamente triplicou o público, melhorando a gestão e as regras do programa em relação ao que era anteriormente. Nós estamos conversando com Renato Cabral, secretário nacional de Petróleo, Gás Naturais e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, sobre o programa Gás do Povo, custeado com verba pública, contando com pouco mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais alocados pela Lei Orçamentária Anual de 2025 e que faz parte de uma medida provisória que foi instalada nessa semana com a comissão mista para analisar a medida provisória de número 1313, instituindo o programa Gás do Povo, substituindo o modelo antigo do Auxílio Gás. O próximo trâmite burocrático, secretário, para a gente entender, o programa já está em funcionamento, as famílias já estão recebendo gás, mas se essa medida provisória for barrada, não for aprovada no Congresso Nacional, o programa pode também ser recuado, pode também ter que voltar ao que era antigamente o Auxílio Gás? A gente tem no governo a convicção de que esse é um programa que beneficia as famílias mais vulneráveis brasileiras, né? Então, uma sensibilidade do papel do tratamento da justiça social e da redução da pobreza energética de quem mais precisa, por uma mudança de um auxílio que se tornaria mais eficiente, é algo que a gente tem aí a convicção de que não vai ser reprovado. Então, essa possibilidade, ela obviamente nós vemos tendo conversas com parlamentares,
de modo a azeitar todo o processo e que ele ocorra a contento. Então, como foi mencionado, Heitor, foi instaurada a comissão mista no Congresso Nacional, vai ser feita uma audiência pública, então vão ser ouvidos todas as partes e, obviamente, o resultado final que a gente espera é a conversão dessa medida provisória em lei após esses debates públicos que são importantes e que legitimam o papel do Congresso Nacional em parceria com o Poder Executivo. Secretário, isso também traz algum benefício para a saúde dessas pessoas que vão receber esses beneficiários? Um dos pontos que nós identificamos quando começamos a estudar uma possibilidade de melhoria da política pública tem a ver com a saúde pública. A gente identificou que mais de 12 milhões de famílias no Brasil usam lenha ou álcool para cozinhar, mas usam não como uma opção, é pela falta de possibilidade de acessar o gás de cozinha, que é uma forma limpa de você cozinhar em ambientes domésticos. Então, esse número é um número que assusta por si só. 12 milhões de famílias. Então, esse problema é um problema social, mas é um problema que, em função do seu uso dentro da casa, fazendo o cozimento com lenha, gera-se problemas de saúde pública por poluição interna. Parece que é algo distante, mas é o dia a dia de milhões de pessoas no país. Então, a gente, quando tem também o intuito de permitir que elas tenham acesso a uma tecnologia limpa para cozinhar, também vai ter como reflexo o que nós esperamos, é a redução do uso da lenha para o cozimento de alimentos no Brasil. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Renato Cabral, secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, falando sobre o programa Gás do Povo, primeiras recargas já sendo disponibilizadas em novembro e também com as famílias que são beneficiadas com esse programa aqui no estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom final de semana, bom trabalho ao senhor, à sua equipe e espaço sempre aberto aqui para a gente falar com a população no Manhã Bandeirantes. Muito obrigado, Heitor. Nós agradecemos aí a oportunidade de falar com a audiência da Rádio Bandeirantes. Um abraço. Abraço, muito obrigado pela atenção, 11 horas 27 minutos. Deixa eu agradecer a todas as mensagens. Ontem, Nath Luquezzi, a gente estava com um programa corrido. Foi. Não conseguimos trazer a participação do ouvinte. Eu falei, não, mas amanhã eu vou dar um jeito de colocar os ouvintes no ar. Vixe. Agora eu já posso me lançar candidato a alguma coisa. Eu sou político, promete não cumpre. Que mentiroso. Mas dá tempo de agradecer ao Edivalmir Massa, ao Paulo Neves, agradecer também a participação do Arthur Paixão acompanhando a nossa programação, agradecendo ao Marco Bedin, grande torcedor pontepretano, a quem mais conosco? Ao Adriano Vermelho, a mensagem que chega também... Aqui não vou ler teu nome não, que tem uma cara de ser trocadilho. Ixi. Tem que tomar cuidado quando abre aqueles nomes que esses dias Eduardo Tironi caiu em um que eu não conhecia. Quem mais? Débora também, final do telefone 9419. Aos que não mandaram mensagem pra gente, mas eu sei que estão acompanhando, ao Alexandro Morador do Centro, ao DJ Aleia, tanta gente que eu tenho certeza que 1h30 da tarde estará com o controle remoto nas mãos, vai colocar na tela da Band e vai acompanhar o Band Mulher com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes. E hoje com quais atrações, Natália? Hoje nós vamos falar sobre diabetes. Hoje é dia do radialista. Tem tantos dias do radialista. Toda semana tem dia do radialista? Pois é, a gente vai receber uma dupla de 2 aí bem animada daqui da Band. Maná e Nando. Ah, legal. Vai ser divertido. Vai ser bem divertido. Nossa agenda cultural, babado do mundo dos famosos. Encontro marcado 1h30 da tarde na tela da Band, hein? Segunda-feira estamos de volta aqui, Com Nath. certeza a gente coloca o ouvinte no ar, por favor, hein? Agora é verdade. Bom final de semana pra você. Bom final de semana. Trabalhos técnicos com o timaço de Gil Kleber, com Edson Freitas na mesa de som, com o Lucas Pessoa na central técnica, com a fiscalização hoje do Leandro Lopes na parte de produção, e essa equipe estará a postos agora com Carlos Henrique, porque vem aí o Nossa Área. Primeira parte com o noticiário de Campinas e região, com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista, e a segunda parte com o noticiário nacional, repercutindo também a vitória de ontem do Palmeiras, 2-0 contra o Santos. Palmeiras cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro. Obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana e continue na Rádio Bandeirantes.
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para